Meu nome é Rebeca, eu sou estudante da graduação de Licenciatura em Química na UTFPR. E eu sou a Jéssica, também sou estudante do curso de graduação de Licenciatura Química da UTFPR. Nós temos como dois professores orientadores, né, nessa atividade, a professora Carla e o professor Marcelo, e nós tivemos o professor João como professor editor. Nós estamos falando sobre um artigo que nós produzimos, que seria os e a Química das Medalhas Olímpicas, uma introdução à tabela periódica. A introdução dessa atividade, a gente trouxe o problema de pesquisa como seria o ensino da tabela periódica através de uma metodologia de gamificação. O objetivo da pesquisa é ensinar sobre a tabela periódica através de uma metodologia alternativa fora do tradicional. Formulamos uma aula de química utilizando a temática das Olimpíadas, com a química para a aplicação de uma mini Olimpíada sobre a tabela periódica. A gamificação incorpora os aspectos de jogos. O objetivo da gamificação é tornar esse processo mais atrativo aos alunos, trazendo eles a partir da participação, pela incorporação dos aspectos com a interação dos alunos, a resolução de problemas, trabalho em equipe, competições e desafios. Neste trabalho, é apresentada uma aula interativa com o emprego de jogos sobre a tabela periódica e é organizada de forma articulada ao cotidiano dos alunos. Para o desenvolvimento dessa atividade, foi realizada a elaboração de uma história em quadrinhos sobre a tabela periódica para contextualização da sua concepção do desenvolvimento histórico. Também foi realizada uma mini-Olimpíada como forma de atividade avaliativa. Escolhemos a temática das Olimpíadas pois era um assunto mais comentado atualmente, devido à edição de 2021 em Tóquio. Nessa mini Olimpíadas que nós fizemos, nós tivemos 3 provas. A primeira prova seria o stop da tabela periódica. O objetivo desse jogo é familiarizar os alunos com os símbolos e os elementos químicos e seus números atômicos. A segunda prova seria onde encontrar esse elemento. O objetivo dessa prova é que o aluno reconheça a presença da química em seu cotidiano, fazendo a relação entre os elementos químicos e sua presença na composição dos materiais, nos alimentos, no corpo humano, no meio ambiente e em outro contexto. A terceira e última prova foi o Monte Seu Átomo. O objetivo desse jogo é relembrar os conceitos de modelo atômico e distribuição eletrônica, além de ajudar o aluno a compreender como os átomos, os elétrons da distribuição das camadas eletrônicas do átomo. Nos resultados de discussões, nós podemos observar que a aplicação dos jogos foi possível tornar a aula dinâmica, fazendo com que os alunos ficassem engajados e participassem mais da aula. Os jogos possibilitaram um primeiro contato com a tabela periódica de maneira divertida e descontraída, diferente do que é aplicado em aulas pelo ensino tradicional, em que a tabela periódica é apresentada através dos símbolos, números a serem decorados pelos alunos. Então, a partir desse momento, percebemos que pode acontecer uma maior assimilação quando você aplica atividades mais dinâmicas para que os alunos tenham interesse pelo assunto. Através dos jogos foi possível identificar alguns pontos que a gente que precisam ser reforçados futuramente com os alunos, antes de adentrar na explicação sobre a organização da tabela periódica. O que percebemos na aplicação do terceiro jogo, principalmente, é a dificuldade dos alunos em ainda realizar distribuição eletrônica e calcular a quantidade de número de nêutrons no núcleo. Também foi perceptível o reforço do conteúdo que já foi transmitido pela professora. Então, ao mesmo tempo que identificamos pontos a melhorar em alguns alunos referente à distribuição eletrônica, também identificamos pontos, alunos que já tinham entendido muito bem essa questão e conseguiriam avançar para o conteúdo da tabela periódica. E os alunos se mostraram muito participativos, tirando dúvidas, e mesmo quando eles não entendiam como realizar aquela prova, eles mesmo assim tentavam fazer com que pelo menos eles ganhassem alguma pontuação, de alguma maneira eles conseguissem atingir aquele jogo.
E como conclusão, os jogos e a história em quadrinhos eles foram utilizados de uma forma a atender os alunos do MIT em sala de aula simultaneamente, devido ao cenário que nós estamos. Então, foi escolhida essa dinâmica, foi escolhidos os jogos, a história em quadrinhos, porque eles atendem tanto os alunos que estão no MIT quanto os que estão em sala de aula. O uso da história em quadrinhos foi possível. Com ele foi possível introduzir a história da tabela periódica, que é um assunto que é pouco trabalhado nas aulas de químicas, e também mostrar um pouco da organização da tabela periódica antes da aplicação dos jogos. E o uso da temática das Olimpíadas, ele, como já foi explicado, ele foi escolhido como um tema para trabalhar, para montar esses jogos, pois as Olimpíadas aconteceram recentemente, então seria um tema fresco para trabalhar com os alunos. Os jogos também serviram como um reforço, né, dos conteúdos aplicados anteriormente, e como também já foi dito, eles possibilitaram um primeiro contato mais descontraído com a tabela periódica. Além do que, eles servem como uma atividade avaliativa, foi essa o nosso intuito, né, de aplicação, onde o professor consegue identificar pontos que podem ser melhorados e trabalhados com os alunos futuramente. E isso foi muito identificado no terceiro jogo. Então, esses foram essas são as nossas referências bibliográficas principais. E obrigada pela atenção. Obrigada.